Olá, o meu nome é Raul e hoje eu gostaria de falar do meu livro favorito de todos os tempos. Escrito por Douglas Adams nos anos 70 e 80 do século passado, O Guia dos Mochileiros das Galáxias é uma obra-prima da ficção científica mundial em geral e do humor britânico mais especificamente. Neste vídeo, usarei as citações da edição de 2020 da editora Arqueiro, que traz os 5 livros da trilogia num único volume, e é uma maravilha de se ter na estante. Bem bonito. A primeira versão que eu li, contudo, é também da editora Arqueiro, mas lá do início dos anos 2000, e que trazia cada livro separado. Já não tenho estes volumes, que devem ter se perdido em alguma das minhas várias mudanças, ou esteja na casa dos meus pais ainda. Também tem uma edição em papel, no inglês original, que traz os primeiros 4 livros da trilogia, e uma outra no Kindle, que traz os 5 livros da série juntos. Um primeiro parêntese. A série foi crescendo e, não contente em parar numa trilogia de 3, cresceu sem sentido como tudo nela e chegou a ter 5 livros na trilogia. A série de livros é apenas uma das versões da história. Adams começou a escrevê-la para um programa de rádio da BBC, ainda no fim da década de 1970, que depois foi transformado em livros, peças de teatro, discos LP, séries de televisão, filme e até um jogo de videogame. Contudo, a história não é exatamente a mesma em nenhuma das versões e nem o autor consegue saber ao certo qual é a versão correta, se é que existe uma coisa dessas. E é aqui que eu quero começar a traçar um paralelo entre essa história genial com o mundo do turismo. Sempre explico aos meus alunos que a realidade não importa muito no turismo, mas eu tenho a impressão de que eles não me levam muito a sério. A verdade, de uma forma ou de outra, é bem pouco relevante para o fenômeno turístico. Existem várias versões de um atrativo, de uma tradição, de um território. Depende de quem conta e, ainda mais importante, depende de quem escuta a história. Um dia falaremos de Hobsbawm e seu livro sobre a invenção das tradições, mas hoje não. Hoje vamos de Cohen, um dos autores aos quais eu sempre volto e que comenta, num artigo importantíssimo chamado Authenticity and Commodification in Tourism, que o conceito de autenticidade utilizado por muitos pesquisadores sobre o turismo, um exemplo deles é McHale, é extremamente fechado e não abriga todas as possibilidades do que turistas podem considerar autêntico, ou real, ou verdadeiro. Tal qual Adams explica que há uma infinidade de versões sobre a suposta história verdadeira do guia, Cohen comenta que cada turista determina o quão autêntico um atrativo, uma experiência, um território deve ser para satisfazer as necessidades de quem o visita. Um exemplo que eu gosto muito de dar nas minhas aulas aqui na Espanha é sobre o caso da paella, mas eu prefiro mudar para um exemplo mais mineiro, o pão de queijo. Para um turista que vem de fora do Brasil, comer um pão de queijo no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, por exemplo, pode ser uma experiência autêntica se o intuito da visita dessa pessoa é fazer 3 reuniões super rápidas em indústrias ali do ABC Paulista. Mas para quem viaja ao Brasil com mais tempo, essa pessoa pode escolher viajar até Belo Horizonte e comer um pão de queijo com pernil no mercado central da capital mineira. Mais um pequeno parênteses. Eu prefiro e sei que os pães de queijo de Contagem são melhores do que os de BH. Mas não quero promover uma gentrificação innecessária da melhor cidade do mundo, então deixemos que turistas invadam Belo Horizonte. Alguém um bocado mais gourmet, digamos, um chefe de cozinha francês, pode escolher ir até São Roque de Minas, no sopé da Serra da Canastra, para provar um pão de queijo feito com o melhor queijo do mundo. Porém, alguém que tenha estudado história, antropologia, sociologia, gastronomia, pode não se contentar em comer um pão de queijo no café da manhã de alguma pousada de algum dos incríveis municípios do circuito turístico nascente das Gerais e Canastra, porque alguém de Minas, que essa pessoa já conhecia antes, e havia comentado que só o pão de queijo da própria avó é que era autêntico. E lá se vai a pessoa a turistar na casa de alguma avó mineira para provar o pão de queijo real, verdadeiro, perfeito. Tal qual cada versão do guia encontra o seu público, cada turista tem, portanto,
sua exigência pessoal quanto à autenticidade, ou seja, uma exigência no nível de realidade, de verdade, da experiência turística. Aqui um outro parêntese. Há quem diga, porém, que o simples fato de a pessoa que busca pelo pão de queijo mais verdadeiro ser turista impede a existência de uma experiência real. Segundo algumas correntes, por exemplo, o McKenna outra vez, não há experiências profundamente autênticas ou fundamentalmente autênticas para turistas, já que tudo é sempre armado, construído, mercantilizado nas relações entre locais e turistas. Uma avó local não faria um pão de queijo assim, do nada, sem motivo aparente para turistas, mas sim que o prepararia para a netalhada dela. Mas isso é uma discussão para outro dia. Voltando ao guia, Adams era um visionário e já no fim dos anos 1970 previu a chegada dos livros eletrônicos. O tal guia que dá nome ao livro é, ele mesmo, um livro eletrônico dentro da história. O capítulo 8 do livro começa explicando que O Guia do Mochileiro das Galáxias é um livro realmente admirável. Há muitos anos que vem sendo escrito e revisto por muitos redatores diferentes. Contém contribuições fornecidas por inúmeras pessoas viajantes e pesquisadores. A história conta que um dos seus personagens, Ford Prefect, natural de um planeta nas vizinhanças de Betelgeuse, veio à Terra para realizar um trabalho de campo para o guia. Como não conseguia uma carona para deixar o nosso planeta, acabou ficando preso por aqui por 15 anos e fez uma grande amizade com o personagem principal do livro, o terráqueo Arthur Dent. Quando Ford chegou à Terra, o verbete sobre o nosso mundo era bastante conciso. Apenas uma palavra: inofensiva. Ford, depois da sua extensa experiência aqui na Terra, atualizou o verbete para praticamente inofensiva, que já é o dobro de palavras. Talvez não seja o verbete mais profundo do guia, mas já é bem melhor do que os adjetivos brindados, por exemplo, pelo escritor e guia catalão Myself, aos edifícios em Art Nouveau que surgiram em Barcelona no fim do século XIX e início do século XX, no seu guia sobre a cidade. Ele chamava de estrambóticos, chatos, incômodos, de gosto lamentável. O que hoje é a joia da coroa do turismo barcelonês, com exemplos como a Casa Milà, a Casa Batlló ou a Sagrada Família, era considerado um escândalo e uma afronta à arquitetura neoclássica tão querida pelos catalães da penúltima virada de século. Esses adjetivos tão pouco animados, tanto no guia em relação à terra, como no guia de Myself em relação à arquitetura Art Nouveau de Barcelona, vão de encontro com o que eu proponho na minha tese de doutorado sobre o que faz de um livro um verdadeiro guia turístico. Lá pelos meandros do meu texto, eu comento que, a partir das minhas pesquisas, uma característica fundamental de um guia turístico é estimular e informar. Tudo o que o guia, por um lado, e Myself, pelo outro, não fazem. E não é que eles não se propõem a fazê-lo. O guia sim que estimula e informa sobre viagens a outros rincões da galáxia, como as incríveis praias de Santradinos 5. E Myself não poupa elogio às Ramblas de Barcelona, por exemplo. Aqui um pequeno parêntese. O nome de A Enciclopédia Galáctica, um outro livro dentro do Guia dos Mochileiros da Galáxia, é uma clara menção à Enciclopédia Galáctica da fenomenal série de ficção científica Fundação, de Isaac Asimov. Eu não sei o quanto Adams sabia sobre guias turísticos quando escreveu o Guia do Mochileiro das Galáxias. Ele comenta na introdução do livro que a ideia surgiu em Innsbruck, na Áustria, quando ele estava viajando pela Europa com um guia chamado Hitchhiker's Guide to Europe. O interessante, contudo, é que na história ele cria relações entre o guia, o livro dentro de um livro, e esse outro livro dentro do livro chamado Enciclopédia Galáctica. Ele compara os dois livros e diz que em muitas das civilizações mais tranquilonas da borda oriental da galáxia, o Guia dos Mochileiros das Galáxias já substituiu a grande Enciclopédia Galáctica como repositório padrão de todo conhecimento e sabedoria. Pois ainda que tenha muitas omissões e textos apócrifos, ou pelo menos terrivelmente incorretos, é superior à obra mais antiga e mais prosaica em dois aspectos. Em primeiro lugar,
é ligeiramente mais barato. Em segundo lugar, traz na capa, em letras garrafais e amigáveis, a frase "Não entre em pânico". Antes dos guias turísticos atuais, as principais fontes de informação para quem viajava pela Terra, sem o Guia do Mochileiro das Galáxias, eram mesmo os grandes tratados geográficos históricos dos destinos. Por exemplo, um dos principais documentos que marcam a antiguidade do gênero de guia de viagens é o livro Descrição da Grécia, do geógrafo Pausanias, ainda lá no segundo século da Era Comum. É só a partir de meados do século XIX que começamos a ver guias turísticos tais quais nós os entendemos hoje. É o caso das incríveis publicações de John Murray na Inglaterra, em 1836, e de Karl Baedeker, 3 anos mais tarde, na Alemanha. Diferentemente dos grandes volumes enciclopédios que se levavam nas grandes viagens do Grand Tour e os guias turísticos de Murray e Baedeker tinham características novas que os faziam muito mais atraentes para a emergente classe turística que estava ali surgindo a partir da Revolução Industrial. Os guias turísticos modernos, entre outros atributos, eram altamente intuitivos para o usuário e eram suficientes em si mesmos para que a viagem não pedisse nenhum outro livro. Só faltou mesmo o aviso para não entrar em pânico. Ainda há muito que aprender sobre guias turísticos, mas eu vou parar por aqui, o início da nossa conversa sobre esse tema tão fascinante, que são esses livrinhos tão importantes para o desenvolvimento do turismo. E lembremos-nos da principal mensagem desse vídeo: não entremos em pânico. Vocês se lembram do que fazer, né? Deixem like, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem com todo mundo e ativem o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Façam tudo isso aí, por favor. Quem sabe daqui a pouco a Lonely Planet não começa a me patrocinar. E visitem a página do Critical Guides, www.criticalguides.com. Lá vocês encontrarão toda a informação e muito material interessante sobre turismo. Um abraço e até a próxima.